Olá, você que tem a oportunidade de ouvir esta mensagem nesse momento. Eu chamo a sua atenção para que você preste atenção naquilo que vou falar. Esta mensagem que aprendi do pastor Antônio Júnior, e eu quero compartilhar isso com você. O tema da mensagem é 5 verdades sobre o perdão. Desentendimentos, brigas, separações e mágoas acontecem todos os dias pela falta de perdão. O perdão só existe porque todos nós podemos cometer erros e sem ele seria impossível manter um relacionamento saudável com as pessoas. Entretanto, apesar de ser tão importante, perdoar não é nada fácil, principalmente para aqueles que não seguem o que a palavra de Deus orienta a fazer. Por isso, resolvi compartilhar esta mensagem que aprendi com você. 5 verdades bíblicas sobre o perdão. Em um primeiro momento eu quero te dizer, elas podem nos confrontar, mas depois vão nos direcionar a fazer a coisa certa. Primeira verdade sobre o perdão. Perdão não é uma escolha. É comum escolher o que vamos perdoar, baseado naquilo que acreditamos ser perdoável ou não. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que alguém que comete o mesmo erro conosco mais de uma vez não merece ser perdoado. Então elas criam uma espécie de escala de perdão. Mas a palavra de Deus nos mostra que perdoar não é uma escolha, mas uma ordem. Veja o que Jesus disse: tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e dizer estou arrependido, perdoa-lhe. Isso está registrado em Lucas capítulo 17, verso 3 a 4. Esta é a primeira verdade, que o perdão não é uma escolha, não é uma classificação. Vou ver o grau que ele errou comigo e assim vou liberar o perdão. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você: o perdão não é um sentimento. Sentir vontade de perdoar é muito bom, mas a verdade é que quase nunca isso acontece. Se analisarmos os nossos sentimentos, encontraremos raivas, mágoas e desejo de vingança em nosso coração. Por isso que a Bíblia nos mostra que o perdão não deve ser fruto da emoção, e sim da razão. É claro que o sentimento pode estar envolvido no ato de perdão, mas se não tiver, a razão tem que prevalecer. Quando Pedro se dirige a Jesus e pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar, ele deu uma resposta impactante. Em Mateus capítulo 18, verso 21 e 22 está escrito: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes deveria perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Só conseguiremos cumprir esse mandamento se tivermos uma vontade racional de perdoar e agradar ao Senhor. Errar é humano, mas perdoar é algo que vem do coração que está preenchido com o amor de Deus. Só conseguiremos cumprir esse grande mandamento se tivermos uma vontade racional de perdoar e agradar ao Senhor. Porque o perdão é algo divino. Se formos levados pela emoção, não vamos conseguir perdoar nenhuma vez, quanto menos 70 vezes 7. Esta é a segunda verdade. O perdão não é um sentimento, mas sim uma ação que prova que Deus tem o comando da nossa vida. A terceira verdade sobre o perdão: perdão fingido não é perdão. Fingir o perdão é algo que muitas pessoas fazem, pois torna-se mais fácil. Eu mesmo já fingi ter perdoado uma pessoa só porque precisava continuar conversando com ela. Mas depois de um tempo, Deus me mostrou que eu ainda não tinha perdoado, porque não era algo verdadeiro vindo de dentro do meu coração.
Então eu achei a pessoa e liberei o meu perdão com sinceridade. Há pessoas religiosas que dizem: a pessoa não tem que pedir perdão para mim, ela tem que pedir perdão para Deus. Mas espera um pouquinho, ela errou com você. É ela que te magoou. É você que tem que perdoar. Deus nunca erra contra nós. Como que eu vou falar para Deus: ó Deus, eu te perdoo? Mas Deus não faz nada de errado com a gente. É nós que erramos com o nosso próximo. É nós que magoamos o nosso irmão. É nós que temos que liberar o perdão para o nosso irmão. Se o teu irmão, como a Bíblia registra, se o teu irmão pecar contra ti e vir pedir perdão, libera o perdão. Até ele pecar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Mas esse perdão ele só passa a ser sincero quando nós aprendemos a verdade de Deus. Quando nós começamos a andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia retrata e registra: se nós não conseguimos amar o nosso irmão que nós estamos vendo, como que nós vamos amar a Deus que não vê? É muita hipocrisia. Você não está conseguindo amar, a perdoar o teu irmão que errou contra você, que veio pedir perdão, e você fala: vai pedir perdão para Deus? Que pensamento religioso é esse? Que falta de conhecimento bíblico é esse? Atenta às coisas de Deus. Deus fala para nós liberarmos o perdão para o nosso irmão, porque Deus não peca contra nós. Deus não falha contra nós. Nós falhamos contra Ele. E é algo muito importante, interessante, é que quando nós erramos, pecamos, e nós arrependemos do nosso pecado, pedimos perdão a Deus, imediatamente o Senhor nos perdoa. Se você diz que liberou o perdão e ainda você está sempre criticando, apontando os defeitos do outro, este é um sinal que você ainda não perdoou esta pessoa. É um perdão que está sendo fingido. Quem perdoa tem um sentimento de paz dentro de si. Esta é a terceira verdade. O perdão não pode ser fingido, mas tem que ser verdadeiro. A quarta verdade do perdão é que o perdão não é esquecer. Conheço muitas pessoas que não liberam o perdão por achar que está se lembrando do que ocorreu, e elas pensam que isso significa que não houve perdão. Mas se nós basearmos nesse modo de pensar, nunca conseguiremos perdoar ninguém quando somos agredidos ou ofendidos de alguma forma. O nosso cérebro guarda aquela informação tão intensamente que é difícil nós esquecermos um dia. Então, quando você perdoa, meu caro ouvinte, não significa que você esqueceu o que o outro fez com você, mas sim de que você não leva mais em conta. Quem perdoa se lembra do que aconteceu, mas também se lembra de que decidiu liberar o perdão. E isso traz a paz dentro do nosso coração. Veja o que Deus diz ao povo de Israel em Jeremias 31:34. Porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa passagem diz que Deus não se lembrará mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto, será que o Deus Todo-Poderoso pode se esquecer de alguma coisa? É claro que não. Com isso, o texto mostra que Deus não o culpa mais pelos pecados já confessados, pois Ele já os perdoou. Interessante isso. Nós podemos até nos lembrar do que aconteceu, mas sim, não levamos mais em conta. A quinta verdade: Deus não aprova a falta de perdão. Ei, se você não consegue liberar o perdão ao seu irmão, quantas pessoas estão magoadas com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho, com o colega, seja por N motivo, e você não consegue liberar o perdão? Eu quero te dizer, essa atitude mostra que você não tem uma vida com Deus, que o Senhor não é Senhor da sua vida, que Jesus não faz parte do seu contexto. Sabe por quê? Porque você não consegue perdoar. E perdão é algo que aprendemos do Pai, porque quando nós confessamos que erramos perante o Pai, pedimos perdão a Deus, Deus imediatamente nos perdoa. Se eu confesso a Deus
e ele me perdoa, e meu irmão que vem pedir perdão a mim, eu não libero o perdão, esta é a grande prova que a falta de perdão te afasta de Deus. Esta é a quinta verdade. Deus não aprova a falta de perdão. Mesmo diante destas verdades citadas, aqui existe muitas pessoas que não estão dispostas a perdoar. O problema é que essa decisão coloca essa pessoa diante de um julgamento de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14, verso 15. Pois se perdoares a ofensa um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Olha que interessante, porque não adianta eu falar que tenho Deus, que amo a Deus, que sirvo a Deus, e as minhas atitudes diz ao contrário. Eu não consigo amar o meu pai, eu não consigo amar o meu vizinho, eu não consigo amar as pessoas que eu vejo aqui nessa terra. Há hipocrisia nisso. Como que eu falo que amo a Deus que eu não estou vendo e não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo? Se você não consegue amar o seu irmão, a pessoa que você está vendo, como que você vai amar a Deus que você não vê? Pode parecer terrível, mas o nosso Deus é justo. Deus não perdoa aquele que não quer perdoar, pois Ele demonstrou o maior ato de perdão ao enviar o seu Filho para morrer por nós, mesmo nós sendo tão pecadores. Em João 3,16, relata esse grande amor para conosco. Diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o unigênito, para morrer pelos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho para morrer, para nos dar o perdão. Por isso eu quero te dizer que a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins. Ela nos leva para longe da presença do Senhor e abre grandes brechas para que o inimigo atue em nossas vidas. Em Isaías 59, verso 2, está escrito: as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Você já parou para pensar nessas verdades? A falta de perdão nos distancia de Deus e traz grande consequência à nossa vida, tanto espiritual como física. Essa é uma das razões pela qual tantas pessoas sofrem com doenças físicas, emocionais. Quando a pessoa está com raiva uma da outra, ela não consegue se alimentar direito, ela não consegue dormir direito, vem a insônia, aí dessas insônia, a falta de alimentação, vem doença no corpo, a depressão que vem ceifando muitas vidas. Culpa de quem? Culpa sua, que não quer uma vida com Deus, porque vida com Deus é vida de renúncia, vida com Deus é vida de perdão. Meu amigo, não fique com essa. A falta de perdão é o distanciamento de Deus e gera uma ferida espiritual muito grande na pessoa, que cada vez só aumenta com o passar do tempo. A minha conclusão é essa. Diante dessas 5 verdades sobre o perdão que aprendi e hoje estou compartilhando com você, não resta dúvida que perdoar é preciso, é o melhor caminho a seguir, por mais que seja difícil e fira o nosso orgulho. Por muitas vezes não perdoamos porque achamos que somos melhor do que os outros, mas devemos nos lembrar que nós também temos defeitos e pecados, e mesmo assim Deus sempre nos dá uma nova chance. Quando perdoamos, nós se aproximamos de Deus, e isso nos traz paz, saúde física, saúde mental e espiritual. Por isso, se você foi ferido ou magoado por alguém, seja lá quem for, e ainda não perdoou, tome coragem. Deus se agradará de você, pode ter certeza, e trará para mais perto dele. Que Deus possa abençoar você. Nunca se esqueça,
não coloque o sol sob a sua ira, porque você pode dormir e não acordar mais. Aí será muito tarde. Perdoa o seu irmão, porque com essa atitude Deus perdoa você também. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.